Olha, há anos que a gente vem observando, pelo menos por parte dos especialistas, da observação também deles, e no caso deles é uma observação profissional, que chega essa época de Natal, também se vê de um lado alegrias e uma série de outras coisas, mas também eles notam que também aumentam os casos de crise de ansiedade e depressão. São casos que atingem o seu ponto crítico durante o período do Natal, até o começo do ano ali. É uma tendência que se percebe e que se estende não apenas aos que já têm diagnóstico com transtornos e tal, mas aqueles que não tinham também. É interessante observar isso, que bem na hora da alegria e tudo mais, como é que tem gente que, portanto, apresenta a partir dali problemas de crise de ansiedade e depressão muito acentuados, levando a situação das mais comuns até as mais comprometedoras de uma pessoa, viu? E logo na hora da alegria, mas por que da suposta alegria de festas de fim de ano, né? Mas como entender isso aqui? Bom, quem trabalha com isso sabe explicar melhor, por isso a gente trouxe a psicóloga, doutora Marina Matos. Muito bom dia. Olá, Décio, muito bom dia. Olá, ouvintes. Ô Marina, eu lembrei aqui, não por acaso, do Butão. Butão é um país cujo regime lá é monárquico, né? Mas um país que não tem hoje tantos confortos como nós temos aqui, inclusive, outros países mais ricos têm ainda mais. Os confortos, aquelas coisas todas. Não, uma população humilde, orientada, vamos dizer assim, filosoficamente por Buda e tal, que, né, predomina sempre o culto a Buda e os seus ensinamentos e tal. Mas é um país muito simples, mas que figura em todas as pesquisas mundiais como o país mais feliz do planeta. Onde se tem, por isso mesmo, zero de suicídio. Agora que o governo lá está deixando usar um pouco mais a internet, era uma coisa que também eles não ligavam muito para isso. Viviam meio na vida deles lá, independente do mundo globalizado, das tecnologias todas e tal. E sempre nas medições feitas daquilo que seria a felicidade, que não é necessariamente o dinheiro, a conclusão a que eles chegaram é: os índices de suicídio no Japão são altíssimos. Nos Estados Unidos, em locais abastados, cuja economia, cujos confortos são enormes, onde se tem muito, prospera também muito o suicídio. E em localidades e países mais simples, não. Então a gente vai, a partir daí, tentar entender por quê. Porque eu fiquei pensando, ora, se no momento do ano, sabe, Marina, da correria geral, trabalho, problemas e tudo mais, não se tem, pelo que se nota aqui, tanto problema de ansiedade ainda mais forte, depressão e tudo mais, como, por exemplo, no Natal é um momento de festa. Ou seja, na hora aumenta também o caso de depressão e de ansiedade. Pelo que se nota, mais do que no momento em que estava tudo bem, ou que estava no corre-corre daí do ano, essas coisas todas. Como entender essa associação entre aquilo que deveria ser um momento de harmonia, de paz, de tranquilidade, e bem nele aumenta o problema, por exemplo, entre outros, de depressão e, consequente, em muitos casos, até mesmo de suicídio. Como explicar isso, doutora Marina? O Natal, ele é uma data simbólica, né? Ele simboliza o nascimento de Jesus e com ele traz todo esse contexto, né, de esperança, de alegria, de amor, reforça esses sentimentos, né, no ser humano de uma maneira geral. Então é um momento em que a gente, naturalmente, de uma forma geral, a gente estaria confraternizando e reforçando esses sentimentos dentro da gente. Mas hoje a gente sabe, né, não é um diagnóstico oficialmente que a gente diz que a gente oficializa esse diagnóstico, mas a gente sabe hoje, através de relatos de pacientes no consultório, tanto para nós psicólogos, como também para os psiquiatras, que existe, como você bem colocou, uma tendência, né, do ser humano em relatar que é uma data que há anos vem trazendo muita angústia, vem trazendo muita tristeza e reforçando também sentimentos
muito tristes, né, para as pessoas. Por quê? Existe uma pressão social, Daércio, muito grande para que, conforme a gente vá se aproximando de datas, principalmente do Natal, do Ano Novo, que são datas também, né, próximas a períodos de férias, que as pessoas se organizam para também ter esse período de descanso, existe essa pressão social para que a gente seja feliz, para que a gente encerre determinados ciclos, para que a gente recomece de uma outra forma. E a gente tem vivido períodos e tempos em que tem feito com que a gente reaja de uma outra forma. A gente sabe que hoje as famílias mudaram muito. A gente vive diariamente com contextos que a gente sabe que são contextos que não são saudáveis. Então, esse, por exemplo, pode ser um momento de angústia para determinadas pessoas, né? Como que eu vou me confraternizar com a minha família se eu sei que hoje, naturalmente, eu não me identifico mais com parentes, com familiares, que anteriormente eu me identificava. Então, esse, por exemplo, pode ser uma variável de angústia para as pessoas estarem juntos em datas como essas, né? E também existe uma pressão natural, né, de que, por exemplo, a gente cumpra determinadas metas, cumpra determinados objetivos, exatamente por estarmos encerrando mais um ano, né, por estarmos nos aproximando dessas datas que trazem essa conotação para a gente também. Então, a gente, por exemplo, vive uma exigência muito grande no nosso contexto profissional, né? As pessoas se sentem aí pressionadas a cumprirem determinadas metas e muitas vezes quando não atingem essas metas, né, isso reforça provavelmente um sentimento que já existe de estresse, de angústia, né, de preocupação, e se ela já tem um quadro aí associado de ansiedade e depressão, isso pode aumentar cada vez mais. Bom, eu não tenho mais o Facebook aqui, deixei só um de trabalho e mais nada. Eu não tenho mais esse negócio de ficar olhando aí Instagram, não sei o quê. Tá. Mudei meus hábitos, respeito quem gosta, sem problema nenhum. Mas eu cortei isso da minha vida. Mas se eu pudesse abrir aqui agora um deles, vou pegar aqui o meu Facebook mesmo como exemplo, e dar uma olhada nas postagens, e eu não soubesse lidar com o que eu vou ver ali, eu ia me aborrecer muito. Porque eu ia ver lá, puxa vida, o fulano de tal aqui, ó, comprou um carro novo, hein? Eu não troquei o meu carro, ele conseguiu aqui. Aí passa outra postagem, tá lá um outro amigo meu lá na praia com a família. Puxa, ele tá lá no mar, lá na praia, e eu tô aqui trabalhando, rapaz. Como é que eles conseguem isso aqui? É só felicidade, abre lá a maior festa de confraternização, todo mundo feliz lá de um outro amigo. E eu aqui, tô aqui trabalhando, rapaz. Aí vê lá não sei o quê, e vai vendo essas coisas todas, mas eu não sei lidar com isso. Vai me dar uma frustração enorme. Mas caramba, porque quem publicou lá não publicou o perrengue, entende? As pessoas ficam parecendo que o gramado da casa deles é mais bonitinho que o teu. E é festa direto no apartamento do lado, que você só escuta a festa, você não vê o choro, os perrengues que eles têm também. Então, mas como eles publicam só as alegrias, eu fico pensando, nossa, gente, eu tô por fora do mundo, eu sou um cara infeliz, porque eles têm tudo isso, eu não consigo ter. Entende como é o negócio? Então, chegamos ao ponto que eu ia te perguntar, que para mim é uma coisa que pode, não sabendo lidar com ela, tirar o sujeito da rota da alegria e estabelecer uma tristeza e depressão no sujeito, é um negocinho chamado comparativo. Quando eu começo a comparar minha vida com a do outro, é que vira o problema, né? A gente não está sempre usando pessoas ao nosso redor como parâmetro. Eu tenho que viver como ela vive. Então você começa a fazer comparativos. Eu começo a comparar minha vida com a do Adalberto. Ah, aparentemente o Adalberto vive uma vidona tranquila. Eu aqui estou nesse corre-corre. Você próprio faz o comparativo, cria a ideia de que a vida dos outros é uma maravilha, e até a internet. O Facebook é a revista Caras de quem não é famoso.
Porque só sai aquelas coisas lá de festa e tudo mais. Nossa, que mundo. Esse mundo eu quero pra mim, mas eu não tenho. Se eu não tenho. Então cada um reage de um jeito. E tem pessoas, né, doutora, que quando olham isso, eu não tenho, então eu sou infeliz. E se enterra numa depressão, né? Eu acho, doutora, que o comparativo da vida social hoje em dia, se comparar com os outros e não levar em conta que cada qual é cada qual, é um baita de um problema, né, doutora? Sim, com certeza. Né? A rede social hoje é uma das variáveis, né, de pressão social. E ela faz muitas vezes a gente correr riscos, né? Um dos riscos, inclusive, é essa questão da gente acabar se comparando com o outro, né? Porque muitas vezes a gente, num momento de felicidade, num momento de alegria, a gente quer acabar compartilhando esses momentos, né? As nossas conquistas, a gente quer acabar compartilhando tudo aquilo que nos faz bem. E a rede social hoje se transformou somente nesse lado em que a gente compartilha somente aquilo que a gente tem de positivo, né? Tem de saudável. Mas fora da rede social, a gente é um ser humano como outro qualquer e a nossa vida não é movida somente por alegrias, por conquistas, pelo contrário. A gente é movido também pelos nossos desafios diários, por aquilo, inclusive, que não dá certo, né? Porque é exatamente pelos nossos erros, pelas nossas frustrações, que a gente consegue muitas vezes atingir os nossos objetivos e conseguir coisas que até então a gente achava que não iria conseguir, né? E aí muitas vezes a gente acaba somente publicando aquilo que a gente conseguiu. E aí aquelas pessoas que não conseguem lidar com a conquista do outro, ou mesmo com a questão do outro estar bem, acaba sofrendo e correndo esse risco de reforçar sentimentos nela que de repente podem ser cruciais para aumentar, né, o seu quadro de depressão, de ansiedade, ou mesmo gerar sentimentos muito ruins a tal ponto dele se entristecer, dele ficar cada vez mais ansioso, achar que a vida dele, por exemplo, não caminha, as coisas que ele faz não funcionam, não estão dando certo. E aí é onde a gente vive, de certa forma, né, uma vulnerabilidade emocional muito grande. Doutora, bom dia, Adalberto. Muito obrigado pela sua Bom dia. atenção. Ouvindo atentamente a senhora falando, comecei a pensar também em tudo que a gente já viu através do nosso departamento de jornalismo. Conversávamos antes de começar a entrevista com a senhora, junto com o Daércio aqui, que estava falando com a senhora agora, a respeito da confraternização do final do ano, que a gente percebe também que muitas pessoas vão perdendo seus entes queridos. Que era o vô, a avó, onde todos se reuniam ali junto com o vô, com a avó, para poder passar esse momento do Natal, que é um momento de felicidade e união entre as famílias. Então, quando perde o ente querido, parece que vai separando, já não tem mais aquele encontro entre família, cada um vai para o seu lado. Isso acaba trazendo para aquela pessoa uma tristeza enorme por não ter todo mundo reunido, por lembrar que aquele ente querido não vai estar mais presente. Tem que saber lidar com isso também, né, doutora? É verdade. Você trouxe um ponto extremamente importante. Hoje as pessoas têm associado essas datas, né? Então, principalmente Natal, Ano Novo, a questão da perda de entes queridos. A gente sabe que a partir do momento que a gente perde um ente querido, a gente entra num processo que é o processo de luto. E cada pessoa vai vivenciar o seu processo de luto de uma forma diferente. Nós temos relatos, por exemplo, de pacientes que conseguiram passar por esse processo, né, de uma forma até mais inesperada, né, conseguiram lidar com aquilo que estavam sentindo, mas a gente sabe que tem processos que levam anos, né, processos de pessoas enlutadas que não conseguem, né, de certa forma, lidar com esse momento que elas estão vivendo. Eu tenho pacientes, por exemplo, que relatam que após a pandemia, né, a pandemia intensificou muito isso, né, exigiu da gente lidar com esse inesperado, com perder pessoas que até então a gente não gostaria de ter perdido. E perdemos em massa, né, não só entes queridos, mas amigos, pessoas conhecidas. Quem não teve, né, alguém que a gente perdeu na pandemia pela Covid.
E depois disso a gente tem relatos, por exemplo, de pacientes que falam que, Marina, eu fui perdendo o sentido, né? O sentido de confraternizar, o sentido de estar junto, exatamente porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi um irmão, perdi minha avó que me criou, né? E a gente tem feito um trabalho no sentido de, aos poucos, e respeitando inclusive esse processo, de ir retomando, né, o sentido da vida, a essência da vida, né, mesmo que aquela pessoa não esteja ali com ela, porque é necessário que a vida continue, que a vida siga, né, mesmo a gente sabendo que pessoas tão importantes da nossa vida não estão mais ali com a gente, né, então é um processo longo e é um processo que cada um vai tentando lidar à sua maneira. O luto, às vezes, eu posso estar num processo de luto totalmente diferente do seu processo, Adalberto, do seu processo, Daércio. Cada um vai ressignificar de uma forma. Doutora, ouvindo atentamente, o que acontece, doutora, é que geralmente as pessoas têm que entender que ninguém fala o lado ruim da vida. Todos nós passamos por dificuldade, todos, independente das questões financeiras. Temos dias bons, dias ruins, altos e baixos na vida. É que a gente nunca sai falando para um ou para outra as dificuldades que está passando. Então, aparentemente, parece que a gente vive uma vida de só felicidades. E a vida não é só de felicidade para todo mundo. A gente tem que entender que a vida, assim, é de aprendizado. É através das dificuldades que nós vamos aprendendo a viver. Passando por essas dificuldades que a gente vai crescer. O certo é passar essa mensagem para as pessoas, para que elas fiquem mais otimistas e ver que não só ela passa por dificuldades nessa vida. Sim, hoje cada vez mais a gente vê, né, o quanto existe a necessidade de sermos reais, né, e de falarmos sobre aquilo que a gente vive de forma real. Né? Eu tenho percebido que as pessoas cada vez mais, quando a gente senta e conversa com elas, mesmo fora do contexto terapêutico, né? A gente percebe que as pessoas elas já têm se colocado muito nessa posição, né? Tem feito esse movimento de falar mais sobre elas e falar realmente sobre o que está acontecendo. Não é ruim, Adalberto, falar sobre o que está acontecendo, pelo contrário, é importante, porque de fato é aquilo que a gente vive diariamente. Né? Por que você passou o ano inteiro num sofrimento muito intenso e de repente estamos chegando em dezembro, hoje é 4 de dezembro, e eu tenho que virar uma chave dentro de mim, né? E estamos a 20 dias da véspera de Natal, e eu tenho que virar essa chavinha e demonstrar para todo mundo que eu estou feliz exatamente porque na noite de Natal eu vou estar confraternizando, vou estar reunido com a minha família, né? Não é de uma hora para outra. Isso, teoricamente, não existe um sentido para essa situação, né? Exatamente porque você vem de um ano todo de um processo em que você não estava bem, né? Então, mais do que nunca, é importante sim falarmos sobre o que estamos sentindo, demonstrar realmente o que estamos vivendo, exatamente para que a gente também não estimule essa variável que eu estou trazendo para vocês, que é a variável de que sim, a gente só convive com pessoas que são felizes, com pessoas que conquistam muitas coisas, por que ela consegue e eu não consigo, né? Doutor, e nesse caso, qual que seria o tratamento, qual que seria o conselho para essas pessoas nesse final de ano que está passando por esse momento difícil, através da depressão, por uma frustração, sensação de vazio? Qual que seria o conselho para essas pessoas? Eu diria, né, que hoje o principal fator é vamos fazer aquilo que é possível, vamos trabalhar com aquilo que é possível, né? Você que está me ouvindo, você tem uma versão que é possível. Então, ou seja, se eu consigo fazer as coisas hoje, ok, eu vou dar conta de fazer aquilo que é preciso ser feito. Chegou no final do dia e viu que não conseguiu, tente novamente amanhã, né? Não se ocupe no sentido de achar que eu tenho que fazer tudo até 10 horas da noite e eu não consegui, eu sou uma pessoa ruim por não ter conseguido. Não, você vai conseguir, né? Não foi hoje, mas você pode conseguir amanhã, você pode conseguir na quarta-feira, você pode conseguir na semana que vem. Não seja responsável também pelas suas pressões internas. Pelo contrário,
né? A gente sabe que hoje muitas pessoas vivem situações de vulnerabilidade emocional, ou tem algum sintoma ansioso, ou tem já algum sintoma depressivo. Então, a gente se impor determinadas pressões pode, inclusive, evoluir aquele sintoma que a gente já está sentindo, né? E também buscar por alternativas que a gente possa se sentir mais leve. Busque cada vez mais por válvulas de escape. E quando eu digo válvulas de escape saudáveis, que contribuam para que a gente tenha uma saúde emocional cada vez melhor. Então, ou seja, procure por um exercício físico, nem que seja meia hora de caminhada ao dia. Procure por relações em que você se sinta à vontade para poder conversar, poder se abrir, poder estar junto de pessoas que também te ajudem a ser mais positivos, te ajudem a se sentir mais leve, né? Procure por alternativas que você se sinta cada vez melhor. Mantenha uma alimentação saudável, procure manter uma rotina de sono também saudável. Está nas nossas mãos também buscar por um ritmo de vida melhor, mesmo que coisas que a gente bata, né, na tecla, que sejam coisas que a gente venha falando mais vezes, mas elas funcionam. Eu já estive aqui em outros momentos e eu estimulei vocês, né, a buscar por um exercício físico, buscar por uma alimentação saudável, e quando eu falo isso, é porque são variáveis que funcionam. E se vocês perceberem que mesmo assim não está ajudando vocês, procurem ajuda. Não é porque estamos em dezembro, não é porque estamos a poucos dias do Natal e do Ano Novo que não vamos poder procurar ajuda. Vamos sim. Ah, eu vou esperar passar o Natal, vou esperar mudar o ano, em 2024 vai ser melhor. Não espere. Procure ajuda, estamos aqui para ajudá-los, né, para ouvi-los, seja o psicólogo, seja o psiquiatra. Né? A medicina evoluiu muito, a gente sabe que hoje, dependendo de alguns casos, as medicações elas não são mais a longo prazo, né? Elas são retiradas conforme a evolução do paciente. Então, estamos aqui realmente para ajudá-los e proporcionar um contexto terapêutico a tal ponto de vocês melhorarem. Você falou uma coisa importante. Procure se cercar de pessoas, principalmente, que te deixam ser o que você é. Para as quais você não precisa disfarçar e mentir. Para as quais você não precisa se defender para se sentir igual a essa pessoa. As pessoas que te deixam à vontade para você ser o que você é. Porque é aí que está o grande problema, né? A sociedade impôs um tal de sucesso como um padrão. Você tem que ser assim. Para ter sucesso, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter o melhor computador, o melhor sei lá o quê. Ela quer que essa receita de sucesso seja um padrão. E a alegria, o sucesso, cada um conceitua o seu jeito e você não consegue ser você mesmo. Você não consegue dizer, eu estou feliz, porque eu estou conseguindo sobreviver, estou conseguindo pagar minhas contas. Você não pode. Se a pessoa que está do teu lado, você não tem liberdade para dizer para ela, rapaz, consegui pagar minhas contas, tô. Entendeu? E pelo contrário, você tem que mentir para ela e comprar até o que você não precisa, que é o que a sociedade faz. Ela faz você comprar o que você não precisa e paga um preço que você não tem para pagar. Então, cara, se você está vivendo num meio em que, para ser aceito nesse meio, você deixa de ser você mesmo. Eu noto muito isso no seguinte sentido, doutora Marina. Há uma fase da vida que as relações dependem muito de você. E para ser aceito, você tem que atender uma série de coisas que a sociedade impõe, como o sucesso. Como se sucesso fosse um padrão único. Cada um tem sucesso e sente sucesso ao seu jeito. Aí vem uma fase da vida, eu estou bem nela, que é a mais gostosa de todos nesse sentido, porque eu nunca mais me sujeitei a isso. É do jeito que é. E eu digo sempre, se para você, do jeito que eu sou, a menos que fosse um defeito de caráter e tal, fora isso, o meu jeitão, eu só vou ter como amigo a pessoa próxima quem me aceita do jeito que eu sou, porque eu não estou mais afim de mudar o que eu sou. Ninguém vai mais mudar a minha essência. Mas isso vem com a idade. Antes disso, você passa lá décadas atendendo
atendendo ao que os outros acham que você tem que ser. E é cruel isso aí. Daí vem a minha pergunta. Essas situações todas de depressão e tudo mais, tem alguma fase, alguma idade predominante? Ou em qualquer uma delas pode se encontrar pessoas que se frustram e, portanto, se deprimem, essa coisa toda? A gente tem percebido que tem existido um aumento muito grande de casos de depressão infantil. As crianças estão começando cada vez mais cedo a enfrentar os seus desafios naturais, e aí a gente tem convivido, né, com uma população, né, cada vez maior de crianças que estão com um baixo limiar à frustração. E por conta disso, elas acabam vivenciando sentimentos de tristeza, de angústia, se sentem frustradas cada vez mais cedo. Então, antigamente a gente dizia que a depressão se iniciava, por exemplo, na adolescência, né, no adulto jovem, e depois, consequentemente, no adulto. Mas hoje a gente tem casos de crianças já que estão vivenciando sintomas depressivos, e a gente também tem uma população muito grande de idosos. Nosso país está envelhecendo e o nosso país não está habilitado para lidar com essa população que está envelhecendo. E temos consideravelmente idosos já deprimindo também. Então, a gente tem que olhar também para eles com muito cuidado, porque eles estão aí, cada um de nós convive com crianças, com idosos, e eles também estão deprimindo, nossas crianças também estão deprimindo, e tem sido um desafio muito grande para as famílias, né, de uma maneira geral. Então, as famílias têm procurado ajuda, não só para entender o que está acontecendo, né, com esse sentimento que a criança está vivenciando, mas também com esse sentimento do idoso, né? A gente tem casos naturais de adolescentes, de adultos, né? Mas a gente tem tido aí um aumento significativo, tanto de depressão infantil, quanto também de idosos. Atentos, viu, gente? Porque, de certa forma, as pessoas, por mais discreta que seja essa situação, elas dão sinais, não dão, doutora Marina, de que algo não está bem, né? Muda comportamento em casa, como é que é isso? Exatamente, elas dão sinais, né? No caso das crianças, mais do que nunca os pais e mesmo os responsáveis por ela devem ficar atentos, né? Porque muitas vezes a criança ela não sabe nomear o que ela está sentindo, então ela passa a dar sinais, né? Então, no caso delas, por exemplo, acabam ficando mais irritadas com frequência, ou mesmo acabam se isolando, ou mesmo perdem o apetite, deixam de comer, né, deixam de brincar, acabam recusando, né, sair de casa para brincar, para querer frequentar um lugar que às vezes gostava muito. Então, eles vão dando sinais, né? Assim como também o adulto, ele hoje, a gente tem falado mais, né? A mídia tem falado mais, tem estimulado mais falar sobre a saúde mental, né? E eu quero aproveitar o espaço e agradecer imensamente mais uma vez vocês por trazerem informação de qualidade e ceder espaço cada vez mais para a gente falar sobre saúde mental, né? Porque é necessário, até mesmo para a gente identificar esses sinais e identificar o porquê que determinadas pessoas que estão ao nosso lado, que fazem parte do nosso convívio, muitas vezes não estão se sentindo bem, porque elas vão demonstrando que não estão se sentindo bem. A gente consegue, de repente, identificar um sintoma, perceber que a gente está um pouquinho diferente, procurar ajuda, mas tem pessoas que não conseguem. E aí cabe a gente que está mais próximo, né, que está por perto, identificar o porquê que tem algo que não está muito legal com aquela pessoa, a tal ponto de ajudá-la a procurar ajuda. É verdade, é verdade. Olha, a entrevista é de uma grande valia aí, viu? Eu creio que muita gente que está acompanhando, que nós não somos perfeitos, de alguma maneira, alguma lição a gente está recebendo, né? Ou seja, no trato com a gente mesmo, ou no cuidado com as pessoas ao nosso redor aí.
ter uma observação, porque também o tempo louco que a gente vive, essa correria. Eu falo aqui, falei hoje, inclusive, doutor, estamos todos correndo para o Natal, é uma correria, correria. Aí chega na véspera ali, chega no dia, a ceia é meia-noite, mas às 10 da noite tá todo mundo, um quebrado, um entorcido no sofá aqui, o outro pro outro lado, tá tudo cansado. Nós corremos, feito louco, por causa da noite do Natal. Na noite do Natal nós estamos, como dizem no popular, o pó da rabiola, né? Falou, não dá pra... né? Não dá pra como é que vai? Não dá pra cortar leitoa aí agora já às 10. Não, abrir aí, vamos começar a comilança, né? Então, é isso, né? Mas, fundamentalmente, talvez por redes sociais e tudo mais, parece que o que os outros acham e esperam da gente nunca foi tão forte como agora, né? Como estamos sendo vigiados pela opinião alheia, pela ideia de que se uma pessoa acha que sucesso é tal coisa, então você está por fora. Mas quem te falou? Meu sucesso não é o que você está querendo. Sabe, cada um começar a respeitar mais você mesmo, independente do que os outros pensam. Mas para mim, alegria pode ser uma coisa. Eu não vou agradar o Adalberto porque ele acha que a minha alegria estaria numa coisa que eu não tenho. A minha alegria está naquilo que me faz alegre. Agora, pode não ser a mesma coisa. Viver um pouco mais leve, tirar esse peso do que a sociedade acha que você tem que ser, para valer mais aquilo que você de fato gosta. Desde, como eu digo, respeitados, se não é um defeito de caráter, algo assim, o meu jeitão. Desde que ele não esteja atrapalhando a vida dos outros e me faça feliz. Ora, eu não preciso ter o melhor carro do mundo para ser feliz. Eu posso ter um Pois é, cadê o problema? Né? Sim. A minha ceia não precisa ter o bacalhau, um monte de coisa cara e tal. Aliás, a gente come comida dos outros no Natal, aqui no calorão danado, a gente come comida de europeu que tá frio lá, né? Mas o costume é esse, come leitoa, come... Cara, se não tem aquilo tudo... Doutora, eu me lembro que num dos anos da minha vida, o Natal, eu estava fazendo uma reforma da casa e não me entregaram a tempo. Ficou tudo de perna pro ar. Aí eu decidi na época com a minha esposa, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aí uns 4, 5 amigos nossos, vou passar na casa deles, sem marcar com eles, não vão aparecer, um pouco na casa de cada um, vamos. A gente tinha essa liberdade, pessoas amigas mesmo, né? Então tá bom. E eu passei na casa de uns 4 amigos meus, tal, pessoas das mais diferentes situações econômicas, cada um. Então, e no fim, eu fui na casa da dona Sônia, que era a nossa funcionária, vamos dizer, né? Mas era a nossa secretária do lar lá, enfim. Ela que cuidava lá das coisas o ano inteiro, da limpeza, comer. Era funcionária de casa. Dona Sônia, vamos lá. Última rua da Vila São Sebastião, o Felipe conhece. Mas a última mesmo. Lá fomos nós. Chegamos lá, bati na casa, acho que era 1h30, 2h da manhã. E ela não estava lá. Mas na frente estava rolando um forró na casa da frente. E ela gritou de lá. Seu Daércio, tá aqui. Eu falei, tá, eu vou aí. Aí fui lá levar o presente. Doutora, tava um forrozão. Uma costela dura na churrasqueira. Mas de todos os lugares que eu passei, eu senti a felicidade ali. Nunca mais esqueci isso. E fiquei até às 5 da manhã depois. Tomando uma cervejinha, né? Ruim pra burro, mas na alegria, aquilo tava bom demais. Então eu nunca mais esqueci por isso. Essas pessoas estavam felizes porque pouco importava se elas tinham deixado lá na frente um carro importado, o carro do ano, se elas estavam vestindo a melhor roupa das vitrines, né? Elas estavam felizes. E ponto. Né? Então é isso, né? O padrão que a sociedade quer que você tenha e compre, porque aí você está incluído, é um. Né? Então, mais do que nunca, gente, vamos respeitar a nossa essência, o que a gente é, do jeito que a gente é. Né? Eu acho que aí está uma bela receita, né? Voltamos à situação do Butão lá que eu falei, esse país, né, doutora? O país mais feliz do mundo, não tem nada naquele país. E são felizes, né? Você estava falando e eu estava pensando aqui comigo,
é a questão do capitalismo. O capitalismo, ele exige muito da gente, né? E tem exigido cada vez mais. Então, se você chegar, você vai passar o Natal com a sua família. Se você chegar na sua casa e você não tiver com um presente na mão, é como se você não fizesse parte ali daquela reunião. É como se você não fosse aceito ali, né? Mas o capitalismo faz isso com a gente. E, na realidade, o sentido é outro. Né? Eu queria até propor um exercício para vocês que estão nos ouvindo, né? Que a gente possa exercitar cada vez mais, e vamos começar por hoje. Eu tenho certeza que vocês vão terminar o dia de vocês, vão terminar a semana de vocês até melhor. Vamos cada vez mais exercitar a gratidão. Não só a gratidão por nós mesmos, mas a gratidão por tudo aquilo que a gente conseguiu. Vamos pensar hoje, segunda-feira, quando vocês terminarem o dia de vocês, façam um exercício de reflexão no sentido de que vocês chegaram na casa de vocês tiveram a oportunidade de ouvir a rádio hoje, vocês tiveram a oportunidade de encerrar o dia de vocês trabalhando, vocês vão poder sentar à mesa de vocês, fazer uma alimentação que vocês queriam, vocês vão estar na companhia de pessoas que vocês queriam, vocês vão encerrar o dia se planejando para encontrar um amigo no final de semana que talvez faz tempo que vocês não encontrem. Então, quer dizer, quantas coisas a gente ainda vai viver até chegar no dia de Natal, como o Daércio falou, de sentar com as pessoas, de ter que levar o prato, de ter que levar o presente. Né? Olha quantas coisas a gente vive no nosso dia a dia e que a gente ainda não faz esse exercício de sermos gratos, né? E é cobrado da gente na noite de Natal que a gente seja grato. E eu acho que é por isso que muitas vezes as pessoas têm vivido um pouco essa angústia, né? De por que eu tenho que chegar no dia de Natal, por que eu tenho que chegar no Ano Novo e me sentir obrigado, né? Agradecer por determinadas coisas. Não, vamos agradecer antes, né? Já é uma válvula de escape para que a gente tenha um final de ano mais saudável. Quer dizer, o problema pode não estar no mundo, mas no modo como a gente o vê, né? Sim. Que a gente sempre fala que para alguns o vento geme, para outros o vento canta. Depende de como você sente o vento. Né? Então é isso, eu estava aqui emocionado lembrando que em boa parte da minha vida e até hoje, a palavra mais esperada na ceia de Natal da minha família é a do meu pai, que é um sujeito que nem foi na escola. E todo Natal ele pega o microfone, a família silencia e ele fala palavras belíssimas. O Natal do meu pai, sempre a gente teve que esperar ele chegar. Ele chegava por último, porque às 10 ele ia, quando existia cadeia nos municípios, depois o penitência, agora é tudo penitenciário, naquela época toda a cidade tinha uma cadeia. O meu pai, que é ministro da Eucaristia na Igreja Católica, ia lá para dar comunhão do Natal para os presos, depois em hospitais para os doentes. Ele sempre chegava atrasado na ceia. E sempre ele que falava, e fala até hoje. E quando ele fala, na simplicidade dele, é de uma sabedoria que eu tenho muito medo de perder isso aí, porque por enquanto eu tenho, e se Deus quiser, vou ter mais um Natal com eles, né? Mas é um momento marcante que a gente jamais vai esquecer, né? E é isso. Então, gente, vamos tentar ver se de fato o mundo está sendo cruel com a gente ou a gente que está se posicionando errado diante da vida, né? De repente você já tem tudo. Você só não tem aquilo que o mundo acha que você tem que ter. Mas você já tem tudo. E isso é... né? E vamos lá. Acho que a entrevista vai ser muito proveitosa aí num momento que, para muitos, não acontecem essas coisas, mas é bom você saber que o Natal e Ano Novo trazem um estado de muita tristeza, angústia, ansiedade em muitas pessoas, né? Que você não seja um deles e que essa entrevista, de alguma forma, tenha contribuído para que isso não aconteça com você. Pois não. Só registrar através da rede social, está aqui a Marinéia Alves Gregório participando. Não podemos desistir e devemos ter em mente que somos imperfeitos, mas guerreiros que nunca devemos desistir. Ótima entrevista, parabéns. A Vanessa, muito obrigado pelas palavras. Precisava ouvir hoje, precisava ouvir essas palavras nesta manhã de hoje. Obrigado, parabéns pela entrevista. Muito boa. A Suzana, parabéns. Precisamos pensar mais e ter mais gratidão sobre a vida. É isso aí, que bom, né, doutora Marina, que
que as suas palavras aí tocaram as pessoas. Que bom que você é psicóloga, dada a ouvir por dever de ofício, porque eu também falo pelos cotovelos, a senhora teve que me ouvir, sem que eu seja um especialista nisso. Mas a entrevista, pelo menos, possibilitou a reflexão. Eu duvido que quem assistiu a sua entrevista não vá, não apenas agora, mas em outras circunstâncias durante o dia, nos próximos dias, de vez em quando voltar. Ah, mas será que não é o que a doutora Marina estava falando? E eu preciso repensar isso aqui. Vai botar o sujeito em estado de reflexão, né? E isso é muito bom. Exatamente. Muito bom. Isso é muito bom, né? E eu fico grata de poder ouvir esse retorno de vocês, né? É isso que faz o nosso dia melhor. Tenho certeza que o dia de vocês também será melhor e será de acordo com aquilo que vocês conseguem fazer dentro das possibilidades de vocês. Eu já estive aqui num outro momento falando, inclusive, da importância do pensamento positivo, né? Vamos cada vez mais construir dentro da gente essa questão do pensamento positivo. É ele que nos move, é ele que nos dá esperança, é ele que faz a gente acreditar em dias melhores, é ele que reforça a nossa capacidade de sermos resilientes, ou seja, da gente fazer de uma situação ruim uma situação que é possível da gente resolver, né? Faz a gente ser gratos a tudo aquilo que a gente tem e desenvolve cada vez mais sentimentos, né, positivos dentro de nós. É um momento em que exige da gente termos esperança. Vale a pena ainda viver, a gente ainda somos responsáveis, né, pelo sentido, né, de estarmos aqui, da gente estar vivos, né? Então, existe muita coisa ainda que está ao nosso alcance de fazer e realizar. Então, sejamos aí responsáveis por dias melhores. Nós temos capacidade para isso. E se não conseguirmos, né, peço que peçam ajuda, né? A gente está aqui para ajudar vocês, para ouvi-los, para orientá-los, né, a conduzir aí o caminho de vocês de uma outra forma. Muito obrigado, doutora. Bom dia. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, que o dia de vocês seja bom. Amém. Assim vai ser. Obrigado, um abração. Falamos com a doutora Marina Matos, psicóloga.